Olá pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo de álgebra linear, tá? Estamos dentro do capítulo que fala sobre espaços vetoriais euclidianos. Vamos para a definição de base ortogonal. Diz-se que uma base V1, V2 até Vn de V é ortogonal se os seus vetores são 2 a 2 ortogonais, certo? Então, V1, V2 até Vn é um conjunto de vetores que forma uma base de um espaço vetorial euclidiano V, tá? E essa base será dita ortogonal se os seus vetores forem 2 a 2 ortogonais, né? Porque ortogonalidade é uma comparação entre dois vetores, né? Dados dois vetores cujo produto interno é igual ao número real zero, então esses vetores são ditos ortogonais, a gente viu isso desde a geometria analítica, tá? Então, resumidamente, uma base de um espaço vetorial euclidiano é dita base ortogonal se os seus vetores tomados 2 a 2 forem todos ortogonais, beleza? Um exemplo, né? Um conjunto, né? Um exemplo até visto aí nos slides anteriores, né? Nas aulas anteriores, um conjunto dado por esses três ternos ordenados aqui, ó, 1, 2, menos 3, 3, 0 e 1, e 1 menos 5 e menos 3, é uma base ortogonal do R3, tá? Não vou fazer a verificação aqui não, fica para vocês fazerem aí, rascunhar no caderno aí para vocês observarem, tá? Vocês vão ver que tomados dois vetores aqui, dois quaisquer, o produto interno deles em relação ao produto usual, né, o produto escalar lá da geometria analítica, vai dar sempre o número real zero. A gente até fez essas continhas aí lá em alguns exemplos anteriores, lá na aula anterior. Tá? Então, se você pegar esse primeiro vetor e calcular o produto interno com esse segundo, o produto interno usual, tá? Vai dar zero. O primeiro com o terceiro também vai dar zero. E o segundo com o terceiro também vai dar zero. Tá? Logo, esse conjunto aqui ele é ortogonal. E por ele ser uma base do R3, então ele é chamado de base ortogonal do R3 em relação ao produto interno usual. Okay? Então, está aqui a nossa justificativa. Né? Por que, que ele é uma base ortogonal? Né? Porque é uma base do R3, né? Lembre o que é uma base, né? Lembre da definição de base, né? É um conjunto que ele é Li, né? Ou seja, todos os seus vetores são linearmente independentes e estes vetores também geram o espaço vetorial em questão, que nesse caso é o R3. Então, além desse conjunto aqui ser base do R3, esses elementos aqui, esses vetores desse conjunto são ortogonais. Por isso, essa base é chamada de base ortogonal. Agora, base ortonormal, tá? Cuidado aqui com a diferenciação. Primeiro é ortogonal, de ortogonalidade, tá? Ou seja, aquele cujo produto interno é igual a zero. Agora aqui é ortonormal, tá? Essa classificação, essa palavra, eu geralmente comento a respeito dela lá na geometria analítica e também no início aqui do estudo de álgebra linear. Tá? Ela refere-se a duas definições da álgebra e da geometria analítica. Tá? Ortonormal, orto vem de ortogonal, tá? Porque significa que o produto interno entre os dois vetores tem que ser igual a zero e também tem que ser normal. Esse normal, essa normalidade, vem de norma igual a 1, ou seja, vetores unitários. Tá? Então, o que é uma base ortonormal? Uma base B composta pelos vetores V1, V2, V3 até Vn, de um espaço vetorial euclidiano V, é ortonormal se B é ortogonal e todos os seus vetores são unitários. Tá? Ou seja, aqui está embutido duas definições estudadas. Né? Então, o que é uma base ortonormal? É uma base, né? É um conjunto de vetores que é uma base de um espaço vetorial e esse conjunto de vetores são ortogonais e, além disso, eles são vetores unitários. Beleza? Resumidamente aqui em expressões matemáticas, a gente diz o seguinte, né? O que quer dizer essas palavras que a gente colocou aqui na definição? Significa que
o produto interno entre dois quaisquer vetores desse conjunto é igual a zero para todo i diferente de j, ou seja, para quaisquer dois vetores distintos aqui, para quaisquer dois vetores diferentes, ao calcular o produto interno entre eles, o resultado dá zero. Isso significa que esses vetores são ortogonais. E a outra parte que tem que ser satisfeita para que uma base seja ortonormal é que o produto interno entre dois vetores será igual a 1 sempre que i for igual a j, ou seja, sempre que esse vetor inicial aqui, o primeiro da esquerda, for igual ao da direita. Ou seja, o produto interno entre dois vetores iguais dará sempre igual a 1. Tá? Então, lembra lá dos nossos estudos anteriores. Quando é que o produto interno entre dois vetores né, entre dois vetores iguais, né? O produto interno entre um vetor e ele mesmo dá igual a 1. Isso é a definição de vetor unitário. Né? Um vetor é unitário quando o produto interno dele por ele mesmo resulta em 1. Tá? Então, nesse sisteminha aqui está embutida as duas informações para que uma base seja ortonormal. O produto interno tem que dar igual a zero, que assim os vetores são ortogonais, e o produto interno entre um vetor por ele mesmo tem que dar igual a 1, que isso informa que todos esses vetores são unitários, por isso a palavra normal. Beleza? Exemplo, né? Em relação ao produto interno usual, tá? O produto escalar lá conhecido, nós podemos afirmar que esse conjunto B aqui é uma base ortonormal do R3. Né? A base 1, 0, 0 e 1, ela é um conjunto que tem dois vetores, dois pares ordenados, né? São dois vetores do R3. Ela é uma base do R2, tá? Desculpa, ela é uma base do R2. E além disso, ela, além de ser uma base, ela é ortogonal e normal, ou seja, ela é ortonormal. Porque se você calcular o produto interno de um vetor pelo outro aqui, no caso é o produto escalar, o produto interno usual, quando você calcular esse produto interno usual, o resultado vai dar zero, de um pelo outro. Então, isso significa que eles são ortogonais. Né? Agora, se você pegar esse primeiro por ele mesmo, o produto interno desse primeiro por ele mesmo, vai dar 1. Desse segundo por ele mesmo também vai dar 1. Isso significa que os dois vetores são unitários. Portanto, satisfez todas as condições de base ortonormal. Então, essa base B dada por esses dois vetores aqui é uma base ortonormal do R2. Tá? Ela também é chamada de base canônica, né? É a base mais simples, a base mais usual do R2. Tá? Da mesma forma, essa outra base aqui também é uma base ortonormal do R2, só que ela não é aqui a base canônica, não é a mais simples, né? Envolve outros números, em vez do 1, 0 e o 0 e 1, que são dados os vetorzinhos I e J lá, que formam a base canônica do R2. Aqui são outros vetores, mas também é uma base ortonormal do R2, porque se vocês calcular o produto interno usual, né, que é o escalar, desse primeiro vetor por esse segundo, o resultado vai dar zero. Se você calcular o produto interno desse primeiro por ele mesmo, vai dar 1, e desse segundo por ele mesmo vai dar 1. Ou seja, vai satisfazer todas as condições, todos os critérios para a base ser denominada ortonormal. Terceiro exemplo é que um conjunto dado por esses três vetores forma uma base ortonormal do R3, e é justamente a base canônica do R3, né? São os vetores I, J, K, os vetores mais simples, a base mais simples, mais usual do R3. Tá? Então, se calcular o produto interno usual, que é o produto escalar, entre dois quaisquer desses vetores, o resultado vai dar sempre zero. E se você pegar um vetor aqui e calcular o produto interno dele por ele mesmo, né, com os três aqui, ó, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo ou o terceiro com o terceiro, o resultado sempre vai dar 1. Isso significa que eles são vetores unitários. Né? Uma outra base do R3 seria uma base formada por esses três vetores aqui, o 1, o 2 e o 3, onde o 1 tem essas coordenadas, aqui tem o U2 e aqui tem o U3. Tá? E ela também é uma base ortonormal do R3, justamente porque se vocês fizerem as continhas aí, vocês vão ver que esses três vetores são unitários e que o produto interno usual de qualquer vetor aqui pelo outro, por qualquer um do outro, vai dar sempre zero. Então, pode pegar o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro e o segundo com o terceiro, que todos esses produtos calculados, sendo o produto interno usual, dará zero. Tudo bem? Uma observação.
Sempre é possível obter uma base ortonormal a partir de uma base ortogonal. Para isso, basta normalizar cada vetor da base ortogonal. Então, suponhamos que você tenha lá uma base ortogonal de vetores, só ortogonal, ou seja, o produto interno entre eles é igual a zero. Como que a partir desse conjunto você consegue obter uma base ortonormal? É só você pegar cada vetorzinho do conjunto dado lá, que era ortogonal, e normalizar eles. Lembra o que é normalizar um vetor? É pegar as coordenadas daquele vetor e dividir pelo módulo dele. Então, pega um vetor, dado um vetor V, você pega o vetor V dividido pelo módulo de V, você vai achar um outro vetor que é um vetor unitário. Então, se você tinha uma base ortogonal e normalizou todos os vetores, então todos esses vetores obtidos vão ser unitários e ortogonais, ou seja, você vai ter uma base ortonormal. Ok? Processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Vamos ver que processo é esse e em que ele consiste. O processo que permite a determinação de uma base ortogonal a partir de uma base qualquer chama-se processo de Gram-Schmidt. Então, processo de ortogonalização de Gram-Schmidt nada mais é do que você, o conjunto de procedimentos, que a gente vai ver aqui, é um conjunto de procedimentos usados para, a partir de uma base qualquer de um espaço vetorial euclidiano, a gente obtenha uma base ortogonal, ou seja, um conjunto de vetores dos quais todos eles são ortogonais, ou seja, o produto interno entre eles, de um pelo outro, vai dar sempre igual a zero. Então, esse procedimento é que é chamado de processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. A gente vai ver ele aqui de forma resumida, mas bem explicada. Dado um espaço vetorial euclidiano V e uma base qualquer B, V1, V2 até Vn, então estou assumindo uma base qualquer. Ela não necessariamente é ortogonal e nem ortonormal. É uma base de vetores quaisquer ali, mas, no entanto, ela já é uma base de um certo espaço vetorial euclidiano. Então, é possível, a partir dessa base, a partir desse conjunto dado, determinar uma base ortonormal de V. Não confunda esse nosso segundo parágrafo com o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. O processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, ele pega uma base qualquer e, a partir dela, acha uma base ortogonal. Agora, depois de obtido essa base ortogonal, eu posso normalizar todos os seus vetores. Então, aí eu vou estar chegando numa base ortonormal. Então, no nosso parágrafo aqui, está usando o processo de Gram-Schmidt e mais um passo final, que é pegar esses vetores ortogonais e normalizar eles. Então, dado um espaço vetorial euclidiano V e uma base qualquer B, a gente sempre pode, através do processo de Gram-Schmidt, achar uma base ortogonal. E depois de achar essa base ortogonal, a gente pode determinar uma base ortonormal. Então, isso aqui é verdade, dado uma base qualquer, você pode ortonormalizar. Mas, no meio desse processo, primeiro você usa o procedimento adotado por Gram-Schmidt para ortogonalizar, transformar os vetores em ortogonais. E, por último, é que a gente normaliza eles. Vamos ver uma explicação rápida aqui desse processo. Para tanto, seguiremos os passos. Eu dividi em 2 passos, mas onde cada passo tem vários subitens a ser feitos aí. Vamos ver cada um deles. O primeiro é obter uma base ortogonal O com os vetores W1, W2 e Wn a partir da base B dada, fazendo. Então, a nossa ideia aqui, eu dei um nome aqui para a base ortogonal que a gente vai encontrar, eu chamei de O. O e os vetores é W1, W2 e Wn, ou seja, a mesma quantidade de vetores que o problema lhe deu. Então, se o problema lhe der uma base com 2 vetores, você vai achar uma outra base O com 2 vetores. Se ela te deu lá uma base com 10 vetores, você vai achar uma outra base
com 10 vetores, só que agora essa base será ortogonal e não mais de vetores quaisquer, né? Sem nenhuma relação entre eles. Beleza? Então, como fazer? Primeiro passo aqui. Toma o W1, que é o nosso primeiro vetor aqui do conjunto ortogonal, como sendo o primeiro vetor aqui do nosso conjunto B. Na verdade, o vetor W1 pode ser qualquer um desses N vetores, tá? Mas para a gente manter aí uma sequência lógica de raciocínio, de procedimentos, vamos tomar o W1 como sendo o primeiro vetor aqui do conjunto B, ou seja, igual a V1. Tá? Aí a ideia agora é achar um vetor W2 que seja ortogonal ao W1 que a gente acabou de tomar, que era o próprio vetor V1. Tá? Então, você vai obter agora um vetor W2 que é ortogonal ao W1 e usando esse vetor V2. Tá? Então, o vetor V2 será um vetor obtido a partir de V2 de tal maneira que ele seja ortogonal ao W1. Porque todos os vetores que eu vou obter aqui têm que ser ortogonais aos anteriores, tá? Ou seja, depois desse procedimento eu vou achar o W3. Como que eu acho o W3? O W3 tem que ter por condição ser ortogonal a todos os anteriores, ou seja, tem que ser ortogonal ao W2 e ao W3. E para isso eu tenho que usar o vetor V3 daqui do meu conjunto dado. E assim por diante, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, o W1 tomo sendo como o V1. Pronto, está determinado o W1. Agora, eu vou achar o W2 de maneira que ele seja ortogonal ao W1, ao anterior. E eu tenho que fazer alguma menção ao vetor V2. Eu tenho que fazer uso desse vetor V2. Tá? Como que eu faço isso? Mediante essa expressão. W2 será igual ao vetor V2, dado lá no problema, menos o produto interno de V2 com W1, que é o que você obteve anteriormente, que o W1 foi justamente o vetor V1, dividido por W1, produto interno W1, e o resultado desse parênteses aqui vai ser um número real que multiplica o vetor W1. Então, resolvendo essa expressão aqui do segundo lado da nossa igualdade, a gente vai achar o vetor W2, né? E daí pode vir o questionamento, professor, de onde veio essa relação, né? De onde veio essa ideia de que esse vetor resultante aqui vai ser verdadeiramente um vetor que é ortogonal ao W1 e também foi usado o W2 para isso? Por que eu usei? Tá, eu usei o seguinte raciocínio, tá? É até um raciocínio obtido lá para a projeção de vetores lá na geometria analítica. Eu vou descrever ele aqui do lado como um rascunho para a gente relembrar esse procedimento. Tá? Só não esqueça que a nossa ideia é obter um vetor W2 que seja ortogonal ao W1, ou seja, o produto interno entre eles tem que ser igual a zero, e fazendo uso desse vetor V2 dado aqui. Vamos lá. Então, observe que devemos obter o W2 a partir do vetor V2 e de modo que esse W2 seja ortogonal ao W1, que é o vetor já obtido lá inicialmente. Façamos o seguinte, né? Vamos supor que este aqui seja o nosso vetor W1, né? E os vetores que eu tenho até então é o vetor W1, que era o vetor V1, e eu tenho também o vetor V2, né? O conjunto B é dado lá na pergunta, V1, V2 até Vn. Eu tenho todos esses vetores. Até então, estou envolvendo só o V1 com o V2. Tá? Então, aqui é o nosso vetor W1, que é o mesmo V1, e agora eu vou representar o nosso vetor V2, né? Partindo da mesma origem de W1. Lembra que vetor não tem lugar fixo, né, no plano, né, no espaço. Então, aqui eu estou fazendo uma interpretação geométrica, tá? Vamos supor que a gente está no plano, mas isso aqui vai valer para qualquer espaço vetorial em questão, não só o plano, o R2, o R3, o R4, conjunto de matrizes, conjunto de polinômios, para todos eles. Tá? Estou generalizando dessa forma. Então, esse aqui é o vetor W1 e a partir do vetor W1, da origem de W1, eu tracei o vetor W2. Note e observe que o vetor V2 não é ortogonal ao vetor W1. Então, por isso que eu não posso traçar ele aqui, ó, com um ângulo de 90 graus. Por que eu sei que ele não é ortogonal? Porque se ele fosse ortogonal, eu não precisaria fazer essa operação para W2. Eu preciso de vetores ortogonais aqui no conjunto O. Se o W2 é ortogonal ao W1, usa ele mesmo, não vou precisar alterar ele em nada. Né? O vetor W2 seria o próprio V2.
Então, supondo que o vetor V2 não é ortogonal ao V1, não é ortogonal ao W1, então ele teria uma certa inclinação. Poderia-se pensar também que o vetor V2 pudesse ser um múltiplo de W1, né? Poderia estar aqui na mesma linha de W1. Não, mas isso também não pode. Por quê? Porque esse conjunto B que contém os vetores V1 e V2 é uma base de um espaço vetorial euclidiano. E se é uma base, esses vetores aqui não são múltiplos um do outro, né? Esses vetores aqui não são LDs, eles são LIs, tá? Linearmente independentes, significa que nenhum aqui é múltiplo do outro. Tá? Se um fosse múltiplo do outro, esse conjunto B aqui não seria base desse espaço vetorial em questão, ok? Então, o V2, pelas condições da nossa definição, não pode ser ortogonal ao W1, né? Porque se ele for, ele até pode ser, mas se ele for, eu não vou fazer nada com ele, vou usar o próprio vetor V2 no lugar de W2, aí já vou partir para o W3. Tá? Então, vamos supor que o vetor V2 não é ortogonal ao W1 e também não é múltiplo de W1, não está na mesma linha. Então, ele tem uma certa inclinação, eu tracei uma inclinação genérica aqui. Tá? Quem que a gente está procurando? Um vetor W2 que seja ortogonal ao W1. Vamos supor que seja esse vetorzinho aqui representado por essa seta vermelha, né? Então, um vetor V2 que seja ortogonal a W1, ou seja, tem que formar aqui um ângulo de 90 graus com o vetor W1, se a gente estiver imaginando lá o produto interno usual, produto escalar, né? Para ficar mais fácil a nossa interpretação geométrica. Tá? Esse vetor V2, W2, ele tem que ser ortogonal ao W1. Então, ele pode ser maior do que o que eu desenhei aqui, menor, ele pode ter o sentido contrário, ou seja, ele pode apontar aqui para baixo. Mas qualquer vetor que esteja nessa direção aqui, ó, na vertical, vai ser ortogonal ao W1, porque o W1 está na horizontal. Tá? Então, você tem que achar um vetor que seja ortogonal ao W1. Eu estou escolhendo um vetor que tenha a mesma altura de V2. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui vai facilitar para mim envolver a multiplicidade de W2 com V2. Vai facilitar de tal forma que eu vou conseguir decompor esse vetor V2 em uma soma envolvendo esse W2. Tá? Então, a gente sempre pode obter um vetor aqui que seja ortogonal ao W1 e que tenha a mesma altura de V2. Tá? Então, se você traçar um triângulo retângulo aqui, você vai ter a altura do triângulo retângulo, que é justamente a mesma altura do W2, ou seja, o comprimento do vetor W2. Tá? Então, a gente sempre pode fazer esse ajuste. E agora eu vou fazer essa ideia de decompor o vetor V2 em uma soma de vetores que envolvam o W2. Ou seja, eu vou completar o nosso paralelogramo aqui. E agora você consegue ver que o vetor V2 é diagonal do paralelograma descrito por esse vetor W2 e um outro vetorzinho que está aqui, ó. E esse vetorzinho aqui está na mesma linha do W1. Então, ele é um vetor múltiplo de W1, que eu vou chamar de alfa W1. Tá? Então, pegamos o vetor V2 e escrevemos ele como uma soma do vetor W2 com o alfa W1, porque é algum múltiplo do vetor W1 e eu não sei que multiplicidade é essa. Por isso, eu estou usando a letra grega alfa para representar essa multiplicidade, para representar esse número real em questão. Tá? Então, com esses conceitos, a gente consegue determinar o vetor W2, porque vai estar envolvendo o vetor V2, que o problema vai me dar, e também o W1, que o problema já me deu. Né? O W1 é o mesmo V1, só que é um múltiplo dele. Então, eu tenho que descobrir, no final das contas, quem é esse múltiplo aqui, para que eu obtenha, no final das contas, esse nosso vetor W2. Tá? Então, vamos escrever as relações obtidas aqui. Como o vetor V2 é diagonal, então esse vetor V2 é igual à soma desses dois vetores que determinam o nosso paralelogramo, né? Conteúdo que a gente estudou lá desde a geometria analítica. Então, o vetor V2 é igual a W2 mais alfa W1. Logo, se você isolar o W2, que é aquele que a gente está procurando, W2 vai ser igual a V2, passa esse alfa W1 para o outro lado, então fica negativo. Beleza? Então, W2 é igual a V2 menos alfa W1. Só que a gente tem que descobrir quem é esse alfa. Tá, vamos usar outro fato conhecido aqui do nosso problema, que é o vetor W2 tem que ser obtido de tal maneira que ele seja ortogonal ao W1, né? Ortogonal ao vetor anterior obtido.
Então, como eles são ortogonais, isso significa que o produto interno entre eles é igual ao número real zero. E eu já tenho uma relação para esse vetor W2 aqui em vermelho. Então, vamos substituir W2 por essa relação. Beleza? É o que está em parênteses aqui. Aqui é um produto interno. Lembre que vale a propriedade distributiva em relação ao produto interno, ou seja, o W1 produto interno V2 e W1 produto interno o menos alfa W1. Né? Você pode distribuir o W1 para cada um deles. Vai ficar V2 produto interno W1 menos alfa W1 produto interno W1. Como alfa é um número real, eu posso colocar ele aqui fora do parênteses e calcular o produto interno apenas entre esses vetores. Tá? E como a gente quer descobrir qual a expressão que representa alfa, né? Vamos levar esse V2 produto interno W1 para o segundo lado da igualdade, para o segundo membro, ele vai ficar negativo. Os dois vão ficar negativos. Você multiplica por menos 1, vai ficar tudo positivo. Como eu quero achar alfa, isola a alfa aqui no primeiro membro, então a alfa vai ser igual a V2 produto interno V1 dividido por W1 produto interno W1. Né? V1 não, desculpa, é W1. É porque o W1 aqui foi tido como V1, né? A gente adotou ele como sendo o próprio V1. Então, às vezes, eu acabo fazendo essa troca, mas não tem nenhum problema, porque eles são os mesmos vetores. Tá? Então, por final, quem é o nosso vetor W2? De tal maneira que ele seja ortogonal ao W1 e que envolva o vetor V2. Ele é o vetor V2 menos alfa W1. Só que quem é alfa é essa razão aqui. Porque dentro dessa operação, eu consigo agora sim descobrir o vetor W2, porque aqui só tem vetores que eu já conheço. É o vetor V2 dado no problema, o vetor W1, que eu tomei como sendo igual ao V1. É só resolver essa continha, eu acho o W2. Beleza? Tá aí a nossa justificativa por que o vetor W2 usou-se essa expressão para encontrá-lo. E com o mesmo raciocínio, né, com o raciocínio análogo ao que a gente fez para o W2, também seria feito para obter o W3. Ou seja, você teria que envolver o vetor V3 aqui, né? Você tem que pegar o vetor V3 aqui com todos os vetores ortogonais obtidos anteriormente, ou seja, o W2 e o W1. Tá? Que seria dado por essa expressão, bem semelhante ao do W2, só que agora maior, porque aqui o vetor W2 envolve o V2 com W1. No W3, ele vai envolver o V3 com o W2 e também com o W1, ó, e o V3 com o W1. Se fosse para obter o W4, né? Como que você iria obter o vetor W4 aqui? Seria o V4 menos essa operação aqui do V4 com o W3, depois menos o V4 com o W2, menos o V4 com o W1. Né? Ou seja, em vez de ter 3 parcelas aqui, nós teríamos 4. Estou chamando de parcela porque esse sinal de menos pode ser jogado aqui para dentro e aqui se transformar em mais. Né? Então, pode ser pensado como uma soma. E assim por diante, pessoal. Você vai fazer isso até o último dos vetores, lá, que é o vetor Vn. Para isso, eu tenho que obter o Wn envolvendo o Vn. Então, o Wn vai ser o Vn menos, envolve com o anterior, mais o anterior do anterior, até envolver todos eles. Tá? Beleza? Assim, a gente obtém os vetores W1, W2 até Wn, de tal maneira que esse conjunto O seja ortogonal. Tá? Mas, quando a gente faz esse processo, todo esse procedimento aqui significa que você usou o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt. Tá? Mas o nosso passo final, que a gente quer é chegar numa base ortonormal. Né? Como que seja na base ortonormal, aí a gente pega os vetores que nós encontramos aqui, ó, o W1, o W2, o W3 até o Wn, e vamos normalizar eles. É o que a gente vai ver no próximo slide. Então, pessoal, o segundo passo é justamente a normalização dos vetores que a gente obteve no slide anterior. Ou seja, vocês vão pegar cada vetor desse conjunto O aqui, ó, que é uma base ortogonal, o W1, W2 até o Wn, e vai normalizar eles. Ou seja, você vai pegar o W1 e dividir pelo módulo dele, pelo seu comprimento, para achar o vetor que a gente está chamando de U1. Depois você vai pegar o W2 e dividir pelo comprimento dele mesmo para você achar o vetor V2. E assim com
o W3, o W4 até o Wn. Assim, você vai obter os vetores U1, U2, Un, que são vetores unitários, né? Ou seja, além, aqui no conjunto O, você tinha W1, W2 até Wn, que eram vetores ortogonais. E agora você achou o 1, o 2 até o n, que são vetores normais, ou seja, vetores unitários, né? Você pegou os ortogonais e, a partir deles, achou outros vetores que continuam sendo ortogonais e, além disso, são unitários. Ou seja, você achou um conjunto B' formado por vetores ortonormais. Então, B' é uma base ortonormal, tá? E obtida a partir do conjunto B, lá inicialmente, o V1, V2, V3 até Vn, né? Lembra todo o processo. O conjunto B tinha os vetores V1, V2 até Vn. Aí a gente usou o processo de Gram-Schmidt para achar os vetores W1, W2 até Wn, que são vetores ortogonais. E depois disso, a gente normalizou eles mediante essa operação, né, para achar os vetores U1, U2 até o N, formando o conjunto B', que a gente está dizendo que é uma base ortonormal, porque todos os vetores aqui de U1, U2 até o N serão ortogonais e unitários ao mesmo tempo. Vejamos um exemplo aí, tá? Fica mais fácil a compreensão desses procedimentos. Então, seja V1 de coordenadas 1, 1 e 1, V2 de coordenadas 0, 1 e 1 e V3 de coordenadas 0, 0, 1. São vetores do R3, tá? Esses vetores, eles constituem uma base do R3, tá? Em relação ao produto interno usual, em relação ao produto escalar. Vocês podem verificar aí que eles são uma base, eles formam uma base do R3, ou seja, esses três vetores são LI, são linearmente independentes, e eles geram o R3, tá? No entanto, ele é uma base, mas ela é uma base não ortogonal, tá? Se você calcular os produtos internos entre esses vetores aqui, vocês vão ver que não vão dar zero, né? Para dar zero tem que ser todos eles, né? O produto de 2 a 2 tem que dar zero. Se pelo menos um desses produtos não der zero, então essa base já não é ortogonal. E é o que vai acontecer, ela não é ortogonal, tá? Então, a partir dessa base B, o problema pede que a gente ache uma base B' com os vetores U1, U2 e U3, né? Que são três vetores, já que a gente está no R3, que sejam ortonormais, ou seja, a base B' tem que ser ortonormal, né? Nós temos uma base aqui que nem é ortogonal, e o problema pede para que a gente encontre uma base ortonormal a partir dela, tá? Então, a ideia é o que a gente fez na teoria anterior. Primeiro usa o processo de Gram-Schmidt para ortogonalizar ela, ou seja, achar uma base O ortogonal, e depois normaliza os vetores para achar a nossa base B', que será uma base ortonormal. Então, a solução, primeiro, o W1, né, vamos achar esse conjunto O, que é uma base ortogonal, dado pelos vetores W1, W2 até o W3, porque só são três vetores. O W1 a gente toma como sendo o primeiro vetor do nosso conjunto dado, que é o V1. Então, W1 vai ser o próprio V1, que é igual a 1, 1 e 1. Pronto, já temos o nosso primeiro vetor da nossa base ortogonal, tá? Que é a base O, eu vou chamar de O. O O para lembrar de ortogonal, tá? Agora precisamos determinar o vetor W2. Lembrando que o vetor W2 tem que ser ortogonal ao W1 e tem que fazer isso envolvendo o vetor V2. Tá? E a gente já tem essas continhas lá no slide anterior, essas fórmulas, essas ferramentas, eu estou só reescrevendo ela aqui, vamos só substituir e fazer as continhas. Então, aqui é só conta, pessoal. É só conta simples que vocês sabem fazer. Produto interno, tá? No caso aqui é o produto interno usual, que é o mais simples ainda. Fiquem atentos que às vezes o exercício pode dar um outro produto interno que não seja usual. Então, na hora de fazer as contas aqui, tem que usar o produto interno dado no problema, tá? Então, o W2 é igual ao V2 menos essa operação do parênteses, né? Que é V2 produto interno W1, W1 produto interno W1. O resultado daqui é um número real que vai multiplicar o W1. Então, só substituo ó, o vetor V2, 0, 1 e 1. Né? Vem o vetor V2 novamente, depois vem o W1. O W1 é o mesmo V1, que é 1, 1 e 1. Foi substituído. Tá? Então,
resolve essa operaçãozinha dentro do parênteses aqui, é o produto interno, 0 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 1, dá 2. 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 1, né, que é o produto escalar. É só você multiplicar as componentes correspondentes e somar tudo. Vai dar 3, que multiplica esse vetor. Tá? Então, deu o 0, 1, 1, que é as primeiras coordenadas, menos, desse parênteses aqui, sempre vai sair um número real, tá? Se não for número real é porque você errou as contas. Então, saiu um número real, que é o 2/3, vezes esse outro vetor aqui, que é o W1, 1, 1 e 1. Tá? Então, multiplica agora esse 2/3 aqui internamente. Então, repetir o primeiro, né? Multiplicando 2/3 por isso aqui, como é tudo 1, esse produto fica fácil. Né? Então, 2/3, 2/3, 2/3, está aqui. Agora é só calcular a diferença entre esses dois termos ordenados, ou seja, entre esses dois vetores. Né? 0 menos 2/3 dá menos 2/3, 1 menos 2/3 dá 1/3, 1 menos 2/3 dá 1/3. Então, tire o mínimo múltiplo comum aí, faça as continhas no rascunho para não errar, não ter problema. Pronto, está determinado o vetor W2. Já tem o W1, já tem o W2, está faltando o vetor W3 para achar esse conjunto, essa base ortogonal. Então, o W3 é dado por essa expressão que a gente também viu no slide anterior. É o V3 menos V3 produto interno W2, W2 produto interno W2, tudo isso vezes o W2. Menos V3 produto interno W1 sobre W1 produto interno W1, tudo isso aqui vai sair um número real que vai multiplicar o W1. Então, é só substituir, porque tudo isso aqui foi dado no nosso problema e envolve também os vetores W1 e W2 que a gente já obteve aqui. Até coloquei eles em cor vermelha para ficar mais fácil a utilização deles aqui, vocês saberem aonde jogar cada um. Tá? Então, só foi substituído aqui. Aí resolvi essa conta aqui primeiro, ó, desse parênteses maior, produto interno aqui, que é o produto escalar entre esses dois. Tá? O que eu tenho que fazer, né, no próximo passo, aqui está só escrita a expressão, tá? A expressão está grande, né, porque eu estou substituindo aqui, ó, são muitos vetores envolvidos. Né? Então, o primeiro passo é resolver o que está aqui. Tá? Então, essa parte aqui de cima resultou em 1/3, essa parte aqui de baixo resultou em 2/3. Esse outro eu repeti. Aqui, novamente, tem outro produto interno. Essa parte de cima resultou em 1 e essa parte de baixo resultou em 3. E repeti o último vetor lá, beleza? 1/3 sobre 2/3. Quanto é que dá isso aqui? Né? Divisão de fração. É a mesma coisa que 1/3 vezes 3/2, né? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da de baixo, né? A segunda, que significa que está embaixo. Você vai acabar simplificando 3 com 3 e vai dar simplesmente 1/2, beleza? E esse 1/3 eu já multipliquei por essas coordenadas, que deu 1/3, 1/3 e 1/3. Agora, eu multiplico 1/2 aqui dentro, né? Vai ficar 1/2 vezes 2/3, fica 2/6, né? Ou simplifica 2 com 2, vai ficar 1/3. Então, menos 1/3, tá? Que esse sinal de menos aqui eu estou deixando aqui fora, então estou tomando 1/2 positivo multiplicado por essas coordenadas. Então, 1/2 positivo vezes menos 2/3 vai dar menos 1/3. 1/2 vezes 1/3, 1/6. 1/2 vezes 1/3 novamente, 1/6. E o último aqui foi repetido. E agora é só fazer a operação com esses três termos ordenados, né? Que é a subtração. É 0 menos o menos 1/3, que dá mais 1/3, menos 1/3. Isso dá 0. Depois, 0 menos o 1/6, que dá menos 1/6. Menos 1/6 com menos 1/3 dá menos 1/2. Pode fazer essa continha aí no rascunho que vocês vão ver que dá esse resultado. Depois, 1 menos 1/6, né? 1 é a mesma coisa que 6/6, né? 6/6 menos 1/6, né? Vai ficar 5/6, né? 5/6 menos 1/3, que é a mesma coisa que nós vamos obter aqui, que se você colocar no mesmo denominador, né? 1/3 vai ficar, multiplica por 2 em cima e embaixo, fica 2/6, que aí fica no mesmo denominador, fica mais fácil para vocês calcular. Né? Isso vai dar, fazendo a nossa simplificação da fração, já resulta em 1/2 direto, não é isso? 3/6, que é 1/2, tá? Então, esse aqui é o nosso vetor W3. Façam essas continhas no rascunho direitinho aí para vocês confirmarem esses resultados, beleza? Então, obtivemos aí o vetor W1, W2 e W3, ou seja, encontramos o conjunto O, que é uma base
ortogonal, ou seja, tomados dois quaisquer desses vetores aqui, se você calcular o produto interno usual, que é o que o problema falou, a gente vai obter como resultado o número real zero, ou seja, esses vetores são ortogonais. Mas o que a gente quer é que eles sejam, o que a gente quer achar no final é um conjunto B' que seja ortonormal. Como que a gente faz isso agora? É só pegar cada um desses vetores e normalizar eles, ou seja, pegar cada vetor e dividir pelo seu comprimento, né? Pegar as suas coordenadas e dividir pelo seu comprimento. Vamos ver no próximo slide, a finalização do exemplo. Só coloquei a observação aqui, né, que isso é uma base ortogonal do R3, apenas ortogonal por enquanto. Logo, normalizando cada vetor da base ortogonal dado pelos vetores W1, W2 e W3, que a gente obteve no slide anterior, chegaremos na nossa base ortonormal, né? Como que normaliza o W1? Pegando o próprio vetor W1 e dividindo pelo seu comprimento, ou seja, pelo módulo do W1. Daí a gente vai achar o vetor que nós estamos chamando de U1. Né? O W1 era o mesmo V1 lá do nosso problema, então é 1 em 1 dividido pelo módulo dele, que é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar 3 raiz quadrada de 3. Né? Então, esse número aqui embaixo, que é um número real, raiz de 3, vai dividir cada uma dessas coordenadas aqui em cima. Então, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3 é o nosso vetor U1, ou seja, é o primeiro vetor da nossa base ortonormal. E, do mesmo jeito, fazemos com o vetor W2 obtido no slide anterior. Pega ele e divide pelo comprimento dele, ou seja, o módulo dele, né? Que é a raiz quadrada da soma das suas componentes ao quadrado, né? Ou seja, menos 2/3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Né? Aqui vai dar o quê? 4 nonos, 1 nono e 1 nono. Somando tudo vai dar 6 nonos. Né? Então, o 6 permanece na raiz e o nono, né? Raiz de 9, né? Que raiz de 6 nonos, você pode dividir uma raiz para o numerador e outra raiz para o denominador. Né? Raiz de 9 é 3, então 3 sai da raiz. Lá em cima eu só repeti. Né? Agora, esse raiz de 6 sobre 3 vai dividir cada uma dessas frações. Então, fazendo a divisão, né, de divisão de fração por fração, vocês sabem como fazer isso. Esses 3 vão acabar sendo simplificados, vai ficar menos 2 sobre raiz de 6, 1 sobre raiz de 6 e 1 sobre raiz de 6. Façam essas continhas no rascunho. Tá? Achamos o vetor U2. E, por fim, achamos o vetor U3, que é pegar o vetor W3 do slide anterior e dividir pelo seu comprimento. Né? Ou seja, raiz quadrada de 0 ao quadrado mais o menos 1 ao quadrado mais o 1 ao quadrado. Né? Vai dar 1 quarto mais 1 quarto, que dá 2 quartos, né? Raiz de 2 quartos. Né? O 2 que está no numerador permanece na raiz, e o 4 no denominador, que é raiz de 4, fica só 2. E esse raiz de 2 sobre 2 vai dividir cada uma dessas coordenadas aqui em cima. E vai dar 0, menos 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Portanto, o conjunto B', dado por esses vetores U1, U2 e U3, né, que é esses finais aqui, ó, só reescrevi eles aqui, forma a base ortonormal do R3, obtida a partir lá do nosso conjunto B, né, da base B dada lá no início do problema. Tá? Então, lembrando, é uma base ortonormal porque esses 3 vetores são ortogonais e também são unitários. Beleza? Façam a lista de exercícios e vão se preparando para a prova. Bom estudo para todos.